Fala aí, meus queridos, BB Seguridade voando nos resultados do quarto tri, é isso mesmo? Só hoje as ações da empresa já sobem mais de 5% no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Será que vem dividendos pesados por aí? Parece que sim, tá? Vamos falar sobre isso. Muita gente vinha falando que BB Seguridade era o novo IRB Brasil, Sul América era a nova IRB também, só cai as ações. Já aproveita e deixa seu comentário aqui também sobre BB Seguridade, você investe ou não na empresa? Tem ações de outras empresas desse setor? O que você espera das seguradoras em 2022 e para o longo prazo também? Você investe nesse setor? Lembrando que no mundo dos investimentos e na vida também o que importa é o resultado, né? E já que é assim, vamos falar sobre os resultados de BB Seguridade, BBSE 3, que segundo a empresa é o melhor desde o IPO. O lucro líquido ajustado da BB Seguridade atingiu mais de 1,2 bilhão no quarto tri de 2021 e, senhoras e senhores, esse valor representa um aumento de 33,8% comparado com o mesmo período de 2020 e, como eu disse, segundo a própria seguradora, esse é o melhor resultado trimestral desde a listagem das ações na bolsa em 2013, desde o IPO de BB Seguridade. Vamos ver muita coisa aqui sobre a empresa nesse vídeo, vamos falar sobre as expectativas também de dividendos, que é o objetivo da grande maioria dos investidores da empresa. Eu sei disso, muitos de vocês têm esse objetivo de receber dividendos, mas antes, para quem não me conhece aqui, eu sou Badu Vieira, especialista em investimento certificado, para mais um vídeo do Valor em Ação. Se você gostar desse conteúdo aqui, não esquece de expressar isso deixando seu importantíssimo like no vídeo aqui embaixo. E se você quiser aprender gratuitamente sobre investimentos, bolsa de valores, economia e ficar por dentro do que acontece com as principais empresas da bolsa de valores, considere também se inscrever agora mesmo aqui no Valor em Ação e ativar o sino das notificações. E é isso, meus amigos. Em 2021, BB Seguridade fechou o placar com um lucro líquido de quase 4 bilhões de reais. O valor exato foi de 3,93 bilhões, o que representa uma alta de 1,4% com relação ao ano anterior, 2020. Mas e aí, o que isso quer dizer? O que isso significa? Beleza, o lucro da empresa aumentou, trimestre contra trimestre a alta foi de quase 34%. Isso é bom ou ruim? O que esperar dos resultados da empresa em 2022? Vamos tentar entender melhor tudo isso aqui, né? Para que o vídeo não vire uma sopa de números e letrinhas aqui, que muitos investidores iniciantes às vezes nem conseguem entender direito. A gente fala os resultados ali, um monte de conceito, um monte de nome que ninguém entende. Vocês ficam mais voando às vezes do que entendendo, saem do vídeo pior do que entraram às vezes quando estão começando a investir. Então o objetivo não é esse. E o que é que vinha pesando, impactando os resultados da empresa? A pandemia vinha impactando os resultados negativamente e ainda está prejudicando o balanço da empresa esse ano. Para vocês terem uma noção aqui de valores, aí em 2021 a seguradora desembolsou 864 milhões em sinistros causados pela pandemia. E comparando aqui, para que isso não fique um número solto, esse valor é praticamente 4 vezes maior que o de 2020. E se a empresa teve um desembolso desse porte, 4 vezes maior, e ainda conseguiu aumentar os lucros, melhorar os resultados, eu vejo isso como positivo. O que a gente teve de novidade no quarto tri, né? A BB Seguridade, ela conseguiu reverter a perda no resultado financeiro que ela apresentou em 2020, no último trimestre. Isso aqui é interessante, a gente vai ver por quê. Isso mostra que o aumento da Selic já vem pesando no resultado financeiro da seguradora. O descasamento temporal também entre ativos e passivos na Brasilprev vinha prejudicando a empresa, foi até um fator positivo nesse quarto tri isoladamente. A taxa Selic mais alta no final do ano também foi positiva nesse sentido. O resultado financeiro consolidado foi positivo em 132,9 milhões e no quarto tri de 2020 ela tinha tido um prejuízo ali de 109 milhões. Outra coisa que a gente precisa observar é que o resultado financeiro da empresa em 2021 representou apenas 3% do lucro líquido. Esse é o menor patamar da história. Só abrindo aqui um parêntese, para não ficar muito vago, né? Como que as seguradoras ganham dinheiro? Como que as seguradoras lucram, né? Basicamente, elas ganham dinheiro de duas formas. A primeira forma é através das subscrições, ou seja, alguém quer fazer um seguro para qualquer natureza ali, de qualquer natureza que seja, a seguradora vai lá, cobra um prêmio para assumir esse risco no lugar do segurado. E aqui que está a maior parte da receita das seguradoras, tá? É com a emissão de subscrições, pelo menos se o negócio estiver indo bem, né? Claro que não é na base da intuição também que as seguradoras cobram esse prêmio aqui, no caso de uma seguradora de vida e saúde, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, a empresa muitas vezes usa variáveis ali no cálculo, é um jogo de estatística mesmo, então sexo, idade, peso, o histórico médico, tudo isso é levado em conta para estipular o prêmio que cada cliente vai pagar. As seguradoras também ganham dinheiro com investimentos, isso mesmo, não é só a gente que ganha dinheiro investindo, né? Acredito que muitos de vocês até já sabem disso, esses prêmios que a gente acabou de ver aqui que as seguradoras cobram,
né, eles ficam com elas, a seguradora não precisa pagar até que haja um pedido dos clientes ali, um sinistro, dependendo do tipo de seguro, pode ser um acidente, uma consulta médica, um acidente de carro, enfim. Enquanto os clientes não acionam nenhum procedimento do seguro, as seguradoras podem investir essa grana dos prêmios. Esse valor é o famoso float das seguradoras. É comum a gente ouvir esse termo ali, né? As seguradoras ganham dinheiro com o float, né? Elas conseguem gerar uma receita adicional com isso. É como se elas fossem remuneradas justamente por reter a grana que sobra depois que elas pagam ali as despesas, os procedimentos. Se você não sabia o que era o famoso float, agora você já sabe. Essas são as principais formas de uma seguradora ganhar dinheiro e ainda tem a possibilidade de elas ganharem com prestação de serviços, tá? Muitas seguradoras oferecem serviços como planos de aposentadoria, planejamento financeiro, né, e muitos outros. Isso varia de segmento para segmento, dependendo da seguradora, pode até representar uma parcela significativa da receita, né? Por que eu fiz questão de explicar isso aqui no vídeo para vocês? Porque é importante entender como que é a dinâmica dos resultados de uma empresa como o BB Seguridade, tanto para você entender os números atuais e os fatores responsáveis por um resultado como esse, seja ele positivo ou negativo, e a partir daí também para você ter uma noção do que esperar para os próximos resultados. A gente consegue traçar os possíveis cenários que a empresa vai poder enfrentar. Claro que não dá para adivinhar nem prever o futuro, não é isso, tá? Mas a partir dos possíveis cenários, a gente faz o nosso próprio jogo de probabilidades e decide se faz sentido ou não investir na empresa e qual foi o cenário que a própria companhia destacou no relatório. Eles deixaram claro que não esperam a repetição do volume elevado de sinistros relacionados com a pandemia em 2022. Além disso, existe a previsão de reversão do aumento temporário da alíquota de contribuição social sobre o lucro líquido. Esse aumento que aconteceu entre julho e dezembro do ano passado prejudicou o resultado da empresa também em mais de 85 milhões de reais. Na parte das receitas, os prêmios emitidos em seguros cresceram 16,2%, o montante foi de 12,06 bilhões, com destaque para os seguros rurais, que cresceram mais de 35%. Esse é até um ponto positivo da BB Seguridade e do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o controlador da empresa e o banco é líder em crédito para segmento agro. O crédito do agronegócio vem crescendo e esses seguros são vendidos muitas vezes junto ali com o financiamento. Essa é uma das grandes vantagens competitivas, inclusive, da seguradora. Ela pode usar essa capilaridade do Banco do Brasil para vender os seus seguros. A receita com seguros de vida também cresceu. E agora, lembra que eu falei que as seguradoras ganham também com investimentos? Pois é, elas ganham dinheiro com isso sim, mas precisam evitar o descasamento entre ativos e passivos, tá? O dinheiro precisa estar disponível para pagar os sinistros que acontecerem. A seguradora ela precisa dessa gestão bem feita e isso também é uma preocupação para uma das subsidiárias da empresa, Brasil Prev, que vinha enfrentando problemas de descasamento entre seus ativos e passivos por conta do descasamento também entre IPCA e IGPM, descasamento temporal, ou seja, o resultado financeiro de BB Seguridade foi muito impactado por esse descasamento ao longo de 2021. E outra métrica importante aqui que precisa ser acompanhada nas seguradoras é a sinistralidade. Por isso, antes da gente falar aqui sobre dividendos e as perspectivas da empresa, eu acho interessante falar sobre isso aqui. A sinistralidade acumulada no ano teve uma alta de 8,5% em relação a 2020, muito por conta do número maior de avisos ali em cobertura por morte na pandemia. O resultado operacional da empresa, que não depende de juros, cresceu em 2021, mesmo num ano difícil. E quando a gente olha para o gráfico, é perceptível que com o resultado financeiro melhorando em 2022, a empresa tem tudo para ter um resultado bem melhor nesse ano. De 2015 para cá, o resultado financeiro só caiu junto com as quedas sucessivas da taxa Selic e agora acontece justamente o contrário. A Selic vem aumentando e isso deve beneficiar os resultados da empresa. E antes de falar dos dividendos e as projeções para 2022, eu quero falar com você que ficou até aqui no vídeo e ainda não deixou esse like aqui. Saiba que não tem problema nenhum, tá? Às vezes a gente esquece mesmo, é normal, é natural, acontece comigo direto, eu sempre esqueço. Mas se você está gostando do vídeo, faz de conta que não aconteceu nada aqui, vai lá, clica no botãozinho de curtir, clica nele e no botãozinho vermelho também de inscrever-se, beleza? Que isso me motiva demais aqui a seguir produzindo conteúdo. E agora, falando das projeções aqui para o resultado operacional não decorrente de juros, a projeção é de um crescimento de 12% a 17% em relação aos prêmios emitidos pela Brasilseg, crescimento também de 10% a 15%. E para as reservas de previdência, PGBL e VGBL, a projeção é de crescimento de 9% a 13%. Um guidance interessante, na minha opinião. Eles esperam melhoras em todos os indicadores ali. Nos prêmios emitidos pela Brasilseg,
esse guidance é um pouquinho mais conservador do que o que a empresa teve de crescimento no ano passado, mas já foi muito bom isso, né? A empresa deve seguir pagando bons dividendos e por falar em dividendos, tem um fato relevante muito bom com relação a esse assunto aqui. BB Seguridade comunicou hoje a distribuição de 1,83 bilhão de reais sob a forma de dividendos. Só essa distribuição já representa quase 4% de dividend yield, levando em conta o preço no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Isso é o equivalente a aproximadamente 83% do lucro líquido no segundo semestre de 2021, mais o saldo de dividendos prescritos relativos a exercícios passados. Se a gente for somar os dividendos pagos pela empresa relativos ao primeiro semestre do ano passado com esse valor aqui comunicado referente ao segundo semestre, o que a gente tem, né? O percentual de distribuição do lucro do ano é de 73%. Mais uma coisa que é sempre bom a gente falar aqui, porque tem gente que adora comprar ações quando a empresa informa, divulga que vai pagar dividendos, né? Os dividendos vão ser atualizados pela taxa Selic, né, da data do balanço, 31 de dezembro de 2021, até a data do pagamento, 23 de fevereiro de 2022, e terão como base a posição acionária de 10 de fevereiro de 2022, e quem comprar a partir de 11 de fevereiro não recebe esses dividendos, beleza? De quase R$1 por ação. Na verdade, são 92 centavos por ação que a empresa divulgou. Como a gente viu, a empresa reportou fortes resultados. O lucro líquido no quarto trimestre ficou bem acima das expectativas do mercado. Já foi possível ver também uma boa melhora na sinistralidade na Brasilseg nesse trimestre e bons resultados financeiros na Brasilprev. O novo guidance mostra que o bom momento da empresa vai seguir ao longo de 2022, tem tudo para seguir. O setor de seguros em geral deve ter um bom ano, na minha opinião, com relação a múltiplos indicadores da empresa aqui. A preços atuais, ela está sendo negociada com P sobre L de 12,6 vezes, já atualizando ali com os resultados do quarto tri, mas como ela estima um crescimento de lucros no seu guidance, se a gente estimar aqui um aumento de 15% mais ou menos no lucro líquido, fazendo uma conta rápida, isso dá um múltiplo de preço-lucro de 10,5 vezes para 2022, que é bem menor do que a média histórica da empresa de 13,92, né? O múltiplo de preço-valor patrimonial também está abaixo da média histórica. Caso a empresa obtenha essa melhora nos resultados e aumente o seu payout como é esperado, o yield para 2022 pode ser de 9% ou até mais, que já é um ótimo yield e um bom retorno ajustado ao risco da empresa, que é baixo. É uma empresa interessante, na minha opinião. Claro que existem riscos, como em qualquer outra empresa. A BB Corretora tem um contrato de distribuição com o Banco do Brasil que vence em 2033. Não está muito claro ali se os termos do contrato vão permanecer depois disso. Muita gente questiona já isso hoje como um potencial risco para as ações. Tem o aumento de concorrência também, o crescimento fraco do país também pode afetar a empresa, mas pelo lado positivo a gente tem que a empresa se beneficia do amplo canal de distribuição do Banco do Brasil, tem a forte geração de fluxo de caixa livre, que acaba se traduzindo em bons dividendos também. Ela possui um modelo de negócios resiliente, não tem como negar, com perspectiva de crescimento, né, do negócio de seguros aqui no Brasil. Cabe ao investidor colocar tudo isso na balança junto com o preço das ações e verificar se faz sentido ou não investir na empresa. Beleza, meus amigos? O vídeo foi esse, vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, valeu, até a próxima.